professor Rui, eu gostaria que o senhor, como reitor da nossa Aham. universidade, falasse um pouco do seu percurso na universidade antes de ser reitor Tá e a bem. sua relação com a arte e com a cultura na URGS. Como é que se deu como aluno, depois como professor, se deu, como se deu, É. o que o senhor lembra? Bom, eu cursei a faculdade de 1970 a 74. E nesse período, um período de ditadura, um período muito difícil, né? As atividades da gente, fiz parte do diretório acadêmico, né? Tínhamos um jornal que era proibido e volta e meia a gente era chamado à direção para explicar. O jornal se chamava Nexus, né? Mas assim, a minha recordação nessa época é que a atividade cultural nossa era ao redor da universidade, né? Era aqui na Oswaldo Aranha, era no Teatro de Arena, tinha vários locais em que a gente circulava, né? Teve um período que eu fiz até uma tentativa de ser ator de teatro, mas na verdade mais para namorar do que qualquer coisa. De qualquer maneira, era um período também de muito trabalho, muita militância, né? Então, nesse sentido, a arte, a cultura e a política, elas estavam muito próximas uma da outra, né? A parte da censura, a gente vivia em plena época de censura. Eu me lembro da questão do Roda Viva, que foi um marco no momento assim da gente tentar fazer alguma coisa e foi grandemente censurado, né? E eu também, por uma questão pessoal, afetiva, eu tinha muita relação com a Fabico na época, né? Embora aluno da Odonto, tinha uma relação com a Fabico, trabalhava muito com o pessoal da Fabico, né? E ali, então, a universidade, nessa época minha de estudante, eu não cheguei a presenciar ela como presente no meu universo, como hoje eu vejo a universidade sendo presente. Então, essa parte estudantil foi muito mais por militância pelas redondezas. Foi uma época também que eu trabalhei e eu era muito amigo, e sou muito amigo do Ney Lisboa. Então, foi uma época que a gente fez uma série de trabalhos, nós estávamos começando a fazer isso. Tínhamos uma comunidade que a gente morava junto, todo mundo, né? Então, era um momento muito rico da minha vida, né? Que continuou até 1980. Eu viajei para a Noruega em 1977, voltei em 1980, até 81, quando eu finalmente virei docente. Essa atividade artística, cultural, marginal, faz parte da minha vida, né? E eu sou um péssimo cantor, um péssimo músico, mas eu era um grande animador da turma, né? Então a gente estava sempre junto, né? Depois parei um ano, fui morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também tive uma atividade assim, aí já mais de contracultura mesmo. Tinha uma militância grande com a igreja na época. E foi isso. Na verdade, até ali a minha vida, a minha atividade cultural, política, artística, estava tudo muito misturado, muito junto. O que a gente vê muito nos documentos é que os diretórios acadêmicos tinham um papel muito importante, e o senhor relata aqui, né, que Isso. o seu envolvimento era muito com o diretório acadêmico. Uhum. Com o diretório acadêmico. E na época que o senhor estava cursando, o DAFA, que era arquitetura, organizava os festivais de música popular, que reunia toda uma comunidade imensa na universidade. Eu te confesso que eu não participava disso, não. A minha militância era mais política mesmo. Nós tínhamos todo um trabalho de organização, né, de partidos políticos na época, né, que estavam na ilegalidade. E tinha a 477, que era o nosso grande medo, né, porque eu tive colegas que foram indiciados no decreto 477, que era aquele da expulsão se você fosse pego em atividade subversiva, né?
pelo menos 3 colegas meus foram indiciados, eles já estavam no DCE. Eu nunca cheguei até o DCE. Mas, assim, essa parte da atividade da arquitetura não fazia parte do meu mundo, não. E, professor Rui, o senhor participando da gestão, né? Então, como vice-reitor e coordenando uma atividade que foi uma atividade muito importante para a arte e para a cultura da universidade, que foram os 80 anos da URGS, né? O que o senhor pode falar para a gente sobre os 80 anos? Mas eu acho que antes de falar dos 80 anos, eu cheguei à vice-reitoria como diretor da Faculdade de Odonto, muito mais, claro, pela questão da gestão de uma unidade acadêmica, pela questão política, mas toda essa minha bagagem cultural artística eu sempre trouxe comigo, né? E quando eu entrei aqui como vice-reitor, eu fui então exposto ao mundo da arte, da cultura, principalmente através da Pró-Reitoria de Extensão. E eu me impressionei muito, demais, com algumas coisas fundamentais. Não só com a parte, vamos dizer assim, de que a universidade faz, mas como a universidade faz, né? Não é para estar na tua frente, mas, assim, uma das pessoas que mais me impressionam nessa capacidade de organização da área cultural e artística é tu, todo mundo, né, do difusão cultural, a Pró-Reitoria de Extensão. Isso, desde o princípio, como vice-reitor, isso já me impressionava muito. Por quê? Porque uma universidade pública capaz de organizar atividades artísticas e culturais da forma como organiza, né? Isso é um patrimônio inestimável para a comunidade, né? E talvez aí o grande elo de ligação da universidade com a nossa comunidade é através da atividade cultural, atividade artística. É claro que a formação chama porque os filhos vêm fazer vestibular, isso faz parte de uma coisa que é natural. Agora, a criação artística, cultural e a extensão, eu sempre fui extensionista na área da saúde, fiz muita extensão na área da saúde, trabalhei muito com organização popular na área da saúde, aqui em Porto Alegre. Depois o nosso trabalho em Porto Alegre foi reconhecido nacionalmente, eu fiz organização popular em todo o país, né? Viajava incessantemente por todo o país, literalmente, fazendo organização do Sistema Único de Saúde, né? Foi um trabalho que foi reconhecido internacionalmente, mas, assim, então, para mim, a extensão era mais uma área assim, de atuação na área da saúde, eu não tinha essa dimensão. E quando eu vi essa dimensão e o profissionalismo que isso tem, né, porque a Pró-Reitoria de Extensão é extremamente profissional nessa questão e tem uma visão aí podemos depois entrar, de arte e cultura, que a gente não pode perder, porque nesse mundo comercializado da forma que está, isso está se perdendo cada vez mais. No fundo, a gente tem que acabar garimpando essas coisas, porque elas já não estão mais aí expostas ao grande público na grande mídia, né? Você liga uma televisão e o que você vê de arte e cultura é um horror, né? Principalmente na TV aberta, né? Então, assim, a universidade ela acaba se despontando, e essa foi a minha impressão como vice-reitor, como um marco de defesa da cultura e da arte popular, né? Popular não no sentido artesanal, mas popular no sentido completo, da população, do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Isso, assim, eu me tornei um grande admirador desse trabalho. E aí, respondendo a tua pergunta, eu tive, assim, eu brinco com a história que a deusa da fortuna às vezes me abençoa, né? Aí a deusa da fortuna quis que a gente tivesse a comemoração dos 80 anos e que o professor Alex, então o reitor, né, tivesse me dado a possibilidade de fazer a organização das atividades dos 80 anos. Foi um momento glorioso para todos nós, um momento que nós tínhamos um aporte de recurso muito maior, né? E, portanto, tínhamos várias facilidades, mas também é um momento, né, Cláudia, que não é só o recurso financeiro que faz as coisas, né?
muito recurso financeiro que é jogado fora porque não tem essa estrutura que eu estava falando antes, que a Pró-Reitoria de Extensão tem, que o DCC tem, né? O Departamento de Difusão Cultural, DDC. Então, os 80 anos foi assim um momento que nós nos mobilizamos para que todo esse potencial de arte e cultura que a universidade tem brilhasse da melhor forma possível, né? E é só ver o legado, né, que ficou aí, seja os livros, seja a própria experiência, seja os eventuais vídeos que aí tem, que mostram como isso trouxe para o público em geral uma oportunidade de apreciar a cultura e a arte em todos os seus sentidos, né? Desde do Mujica estando aí, o Sebastião Salgado, foi uma coisa maravilhosa a exposição do Sebastião Salgado. Mal imaginávamos que depois ia ter todo o problema lá no Rio Doce, né? Que é uma coisa que ele estava empenhado de corpo e alma, né? E, assim, as óperas, as atividades culturais, toda a parte que gerou a questão do salão, que esteve, né, presente. E, assim, a grande apoteose que foi, né, a mocidade... A velha guarda da Portela, né, que eu acho, assim, que a população de Porto Alegre estava inteira lá curtindo, né? O que, para ser breve, mostra que realmente a cultura e a arte num país, né, ela é fundamental para a identidade